Você sabe qual foi o jogo eleito o melhor de cada ano? Eu sei que cada um tem seu jogo favorito de coração, mas nesse vídeo eu vou apresentar os jogos eleitos por revistas e premiações importantes que eu consegui achar a partir de 83. Então, se por um acaso você conhece algum jogo eleito antes disso, ou conhece um jogo diferente que foi eleito por outra mídia no ano que eu citar, fique à vontade para deixar nos comentários, visto que quanto mais tempo passa, maior dificuldade para achar as coisas pela internet. Então, se caso eu esquecer ou não citar um jogo que você conhece, fique à vontade para mostrar nos comentários. E primeiro, eu vou salientar que eu vou usar como régua de 93 até 2003 como principal categoria em mídia o Golden Joystick Awards e às vezes o Spike Game Awards. Nessa época, essa mídia escolhia o jogo do ano através da votação do público. E praticamente, a maior cagada disso era que, na maioria das vezes, o jogo ganhava não por ser realmente o melhor jogo, mas sim por ser o mais popular. Aí, o que mais rolava nessa época era a briga, porque poderia ter um jogo muito melhor em termos de qualidade, mas o outro ganhava porque era mais popular. Democracia é complicada às vezes, né? E de 2004 em diante, eu vou usar como régua a VGA, praticamente a precursora da TGA, que temos hoje. E nela, o jogo era escolhido através do voto da mídia especializada, onde eles levavam mais em conta quesitos técnicos e notas da mídia mesmo. E sendo assim, bora lá pro vídeo. A história dos primeiros jogos do ano dos videogames começou em 83 com o nascimento do Golden Joystick Awards, uma das premiações mais antigas e tradicionais da indústria. Desde então, diversos títulos marcaram a época e ajudaram a definir o rumo dos videogames. Em 83, o grande vencedor foi o Jetpack, um jogo de tiro espacial desenvolvido pela Ultimate Play The Game, empresa que mais tarde se tornaria a lendária Harry. O jogador controlava um astronauta que precisava montar sua nave enquanto enfrentava ondas de alienígenas. Simples para os padrões atuais, mas revolucionário para a época. E no ano seguinte, em 84, o prêmio ficou com Knight Lore. O jogo impressionou por utilizar gráficos isométricos, criando uma sensação de profundidade raramente visto nos videogames da época. Muitos historiadores consideram Knight Lore um dos jogos mais influentes dos anos 80. E em 85 foi a vez de Way of... esse nome que tá aparecendo aí. Inspirado nas artes marciais, ele ajudou a estabelecer as bases dos jogos de luta que dominariam os fliperamas anos depois, como Street Fighter e Mortal Kombat. E em 86, Gauntlet levou o prêmio. O jogo se destacou pelo cooperativo para até 4 jogadores, algo extremamente inovador para a época. Cada participante controlava uma classe diferente em masmorras repletas de monstros e tesouros. Em 87, OutRun mostrou que jogos de corrida podiam ser muito mais do que apenas velocidade, com cenários coloridos, músicas marcantes e rotas alternativas. Ele se tornou um dos maiores clássicos dos fliperamas. Nos anos seguintes, a premiação passou a separar categorias por outro tipo de hardware. Em 88, Operation Wolf dominou os computadores de 8 bits, enquanto Speedball brilhou nos sistemas de 16 bits e Thunderblade se destacou entre os consoles. Em 89, Kick-Off revolucionou os jogos de futebol com uma jogabilidade mais técnica e desafiadora, enquanto The Untouchables conquistou os jogadores dos computadores de 8 bits. No ano de 90, trouxe Rick Dangerous 2, Kick-Off 2, Mega Man e John Madden Futebol como vencedores em diferentes plataformas, mostrando como o mercado estava cada vez mais diversificado. Em 91, surgiu um dos personagens mais icônicos da história dos videogames, Sonic the Hedgehog. O mascote da SEGA conquistou o prêmio de jogo do ano graças à sua velocidade impressionante ao seu papel na disputa contra a Nintendo. No ano seguinte, Street Fighter 2 venceu e consolidou de vez o gênero de luta. O jogo se transformou em um fenômeno mundial, dominando os fliperamas e criando uma comunidade competitiva que existe até hoje. Agora em 93, um jogo que mais foi aceito pela maioria da crítica especializada foi o Super Mario All Stars, pois trazia um amontoado de jogos do Mario em um só. E para quem nunca tinha jogado os seus jogos antigos, esse aqui era um prato cheio. Mas é meio pai uma coletânea em ganhar jogo do ano, né? Mas enfim.
Em 94, um dos grandes destaques foi o The Legend of Zelda: Link's Awakening para o Game Boy. Mesmo em um console portátil com limitações técnicas, o jogo entregou uma aventura profunda, cheia de mistérios, exploração e uma narrativa emocionante. Até hoje, ele é considerado um dos melhores jogos já lançados para o portátil. Em 95, um dos jogos que mais conquistou a crítica especializada foi Virtua Fighter 2. Desenvolvido pela SEGA, ele elevou o gênero de luta a um novo patamar e mostrou do que a tecnologia 3D era capaz. Na época, a maioria dos jogos de luta ainda utilizava gráficos em duas dimensões. Virtua Fighter impressionou ao apresentar personagens totalmente modelados em 3D, animações extremamente fluidas e cenários detalhados, algo que parecia revolucionário para os jogadores dos fliperamas. Em 96, Super Mario 64 mudou para sempre a história dos videogames lançados para Nintendo 64. Ele foi um dos primeiros jogos a mostrar como a exploração em ambientes 3D poderia funcionar de forma natural. Seu sistema de câmera, movimentação livre e design de fases serviram de inspiração para praticamente todos os jogos tridimensionais que vieram depois. Não é à toa que ele foi eleito jogo do ano em diversas premiações e é frequentemente citado entre os melhores jogos de todos os tempos. Em 97, o destaque ficou para o GoldenEye 007. Baseado no filme de James Bond, o jogo revolucionou os jogos de tiro em console. Seu modo multiplayer local para até 4 jogadores se tornou uma febre e ajudou a popularizar o gênero FPS fora dos computadores. Muitos dos elementos presentes nos shooters modernos tiveram origem ou foram popularizados por GoldenEye. A chegada a 98, encontramos um dos anos mais disputados da história dos videogames. Foi o ano de Metal Gear Solid, Half-Life, StarCraft, Banjo-Kazooie e Pokémon Red Blue. Porém, o jogo que conquistou premiações e reconhecimento foi o The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Lançado para o Nintendo 64, ele apresentou um vasto mundo para explorar, um sistema de combate inovador com mira automática e uma narrativa épica que marcou uma geração inteira e vai até ganhar o famoso remake. Até hoje, Ocarina of Time é considerado por muitos críticos e jogadores como um dos maiores videogames já criados e até o maior videogame já criado. E agora, em 99, o destaque passou para The Sims. O jogo abandonou a ideia tradicional de salvar o mundo ou derrotar inimigos e colocou os jogadores no controle da vida de pessoas comuns. Construir casas, desenvolver carreiras, criar relacionamentos e administrar o cotidiano tornou-se um fenômeno mundial. O sucesso foi tão grande que deu origem a uma das franquias mais vendidas da história dos videogames. No ano 2000, Diablo 2 conquistou os principais prêmios da indústria. A Blizzard aperfeiçoou a fórmula dos RPGs de ação com um sistema viciante de progressão, cooperação online e busca por equipamentos raros. Seu impacto foi tão grande que muitos jogos modernos ainda utilizam mecânicas inspiradas diretamente nele. Em 2001, Halo Combat Evolved marcou o nascimento de uma das franquias mais importantes da história do videogame. Lançado junto com o primeiro Xbox, o jogo mostrou que os tiros em primeira pessoa podiam funcionar perfeitamente nos consoles. Sua campanha épica, inteligência artificial avançada e multiplayer inovador transformaram Halo no principal símbolo da marca Xbox. Também em 2001, outro gigante que disputava o posto de melhor jogo do ano era GTA 3. O título da Rockstar popularizou o conceito moderno de mundo aberto, oferecendo aos jogadores uma cidade inteira para explorar livremente. Sua influência pode ser vista em praticamente todos os jogos mundo aberto lançados nas décadas seguintes. Chegando a 2003, o grande vencedor em diversas premiações foi o GTA Vice City, ambientado em uma cidade inspirada na Miami dos anos 80. O jogo expandiu tudo que GTA 3 havia criado com uma trilha sonora memorável, personagens marcantes e uma liberdade sem precedentes. Vice City tornou-se um dos maiores sucessos da história da indústria. Agora, entre 2004 e 2013, os videogames viveram uma das décadas mais marcantes de sua história. Foi a era que os mundos abertos ficaram gigantescos, as histórias se tornaram mais cinematográficas e os jogos passaram a competir diretamente com o cinema e a televisão em popularidade. E para entender essa evolução, vamos conhecer os vencedores dos jogos do ano do Video Game Awards, o famoso VGA.
Tudo começa em 2004 com o GTA San Andreas. A Rockstar pegou tudo o que havia funcionado nos jogos anteriores e levou a fórmula para outro nível. O jogador podia explorar 3 cidades inteiras, personalizar o protagonista, praticar esportes, pilotar diversos veículos e participar de uma história inspirada na cultura das ruas americanas dos anos 90. Para muitos foi o auge do PlayStation 2, até porque muitas pessoas perderam o BV e o cabaço nesse jogo, né? Quem sabe sabe. Resident Evil 4. Em 2005, o vencedor foi Resident Evil 4. O clássico da Capcom reinventou completamente a franquia de terror. A nova câmera posicionada atrás do personagem criou uma experiência mais dinâmica e intensa, influenciando praticamente todos os jogos de ação em terceira pessoa lançados nos anos seguintes. Em 2006, chegou a vez do The Elder Scrolls 4 Oblivion. O RPG da Bethesda impressionou os jogadores com um enorme mundo aberto, liberdade de exploração e centenas de missões. Foi um dos primeiros jogos a mostrar o verdadeiro potencial da nova geração de consoles da época. No ano seguinte, 2007, BioShock conquistou o prêmio máximo, ambientado na cidade subaquática de Rapture. O jogo combinava ação, suspense e uma narrativa profunda sobre poder, livre-arbítrio e sociedade. Até hoje é considerado um dos roteiros mais inteligentes da história dos videogames. Em 2008, GTA 4 devolveu a coroa à Rockstar, com gráficos impressionantes para a época e uma história mais séria e realista. O jogo apresentou Nico Bellic, um dos protagonistas mais memoráveis da indústria. Liberty City nunca apareceu tão vivo. Já em 2009, Uncharted 2, Among Thieves, mostrou que os videogames podiam ser tão emocionantes como um filme de aventura de Hollywood, com cenários espetaculares, personagens carismáticos e sequências de ação impressionantes. O jogo elevou o padrão das experiências cinematográficas. Em 2010, Red Dead Redemption levou os jogadores para o Velho Oeste. A Rockstar criou um mundo aberto repleto de detalhes, personagens inesquecíveis e uma história emocionante sobre redenção e mudança. O jogo se tornou um dos maiores clássicos da geração. E guardem esse jogo aqui de 2010. No ano de 2011, foi a vez de The Elder Scrolls 5 Skyrim, com dragões, magia, exploração e milhares de possibilidades. Skyrim se transformou em um fenômeno cultural. Mais de uma década depois, ele continuava sendo jogado e relançado em diversas plataformas. Em 2012, uma surpresa. O vencedor foi The Walking Dead, da Telltale Games. Em vez de focar em ação, o jogo apostou em escolhas difíceis, consequências emocionantes e uma narrativa poderosa. A relação entre Lee e Clementine emocionou milhões de jogadores ao redor do mundo. E então chegamos a 2013, quando GTA V encerrou a era VGA com chave de ouro. O jogo apresentou 3 protagonistas, um gigantesco mundo aberto e um nível de detalhamento sem precedente, além de trazer a grande Casa das Primas. Além disso, seu modo online continuou evoluindo durante anos, transformando o GTA V em um dos jogos mais vendidos e lucrativos de todos os tempos. Ao olhar para essa lista, fica fácil perceber como os videogames evoluíram ao longo da década, de San Andreas a GTA V, passando por BioShock, Skyrim, Uncharted e Red Dead Redemption. Cada um desses vencedores ajudou a definir o que entendemos hoje como um grande videogame. Além de que, se vocês perceberem, toda vez que lança o GTA ele ganha. Então, bora ver esse ano, né? Agora, a partir daqui, que pra mim, que começa a sacanagem. Porque vamos tomar como principal referência a TGA. Praticamente, a premiação é decidida através de 90% dos votos pela mídia especializada, muito entre aspas mídia especializada, que seria criadores de conteúdo e imprensas globais, e os 10% são do público da internet mesmo. Aí, infelizmente, acontece do jogo ganhar mais pelo fato dele ser mais popular do que bom mesmo, mais pela parte dos criadores de conteúdo mesmo. Vocês vão ver que conforme o tempo vai aparecendo aqui algumas atrocidades que aparecem nesses prêmios aí. Bora lá. A primeira edição aconteceu em 2014 e o grande vencedor foi Dragon Age Inquisition. Desenvolvido pela BioWare, o RPG conquistou a crítica por seu enorme mundo de fantasia, personagens marcantes e pelas decisões do jogador, que influenciavam diretamente o rumo da história. Foi um retorno triunfal da franquia Dragon Age.
E em 2015 não tinha como outro ganhar. The Witcher 3 elevou o nível dos RPGs de mundo aberto no papel do caçador de monstros Geralt de Rivia. Os jogadores exploravam um universo gigantesco, repleto de missões memoráveis e escolhas que realmente mudavam o destino dos personagens. Até hoje, ele é considerado um dos maiores RPGs já criados e um dos melhores jogos no geral, na minha opinião. No ano seguinte, 2016, quem surpreendeu foi Overwatch. Aqui a porrada cantou de uma forma que, meu Deus do céu, a Blizzard mostrou que um jogo totalmente focado no multiplayer poderia conquistar o prêmio máximo, com heróis únicos, partidas rápidas e um forte trabalho em equipe. Overwatch se tornou um fenômeno mundial e ajudou a popularizar ainda mais os jogos competitivos. Em 2017, chegou um dos títulos mais revolucionários da história da Nintendo, o famoso Zeldinha Breath of the Wild. O jogo reinventou completamente a série ao oferecer um mundo aberto onde praticamente tudo podia ser explorado. Sua liberdade de ação inspirou diversos jogos lançados nos anos seguintes, como por exemplo o grande Anel do Velho, Elden Ring. Em 2018, God of War trouxe Kratos de volta, mas de uma forma completamente diferente. A antiga máquina de guerra da mitologia grega agora enfrentava os deuses nórdicos ao lado do seu filho, ou famoso garoto. A combinação entre combates intensos e uma narrativa emocionante transformou o jogo em um dos maiores sucessos da geração. Ele praticamente se vingou em 2010 quando perdeu para o Red Dead 1, já que aqui ele tomou a coroa do Red Dead 2. E sim, eu achei merecido esse prêmio e algum dia eu faço um vídeo para explicar isso. No ano de 2019, Sekiro colocou os jogadores à prova. Desenvolvido pela From Software, o jogo exigia precisão, paciência e domínio das mecânicas de combate. Sua dificuldade elevada foi recompensada por uma experiência extremamente satisfatória e por uma história inspirada no Japão feudal. Em 2020, o grande simulador de golfe, quer dizer, The Last of Us Part 2, venceu em um dos jogos mais polêmicos da história do prêmio. Enquanto muitos elogiaram sua narrativa e qualidade técnica, outros criticaram algumas decisões da história. Apesar das discussões, o jogo acumulou dezenas de prêmios ao redor do mundo. Já em 2021, Take-Two mostrou que jogar em dupla pode ser uma experiência inesquecível. O jogo só pode ser aproveitado no modo cooperativo, misturando humor, criatividade e uma emocionante história sobre família. Ele conquistou jogadores e críticos. E engraçado que esse jogo eu joguei com as minhas duas últimas ex e eu terminei os 2 namoros, mas não terminei esse jogo. Mas enfim. Em 2022, Elden Ring se tornou um verdadeiro fenômeno mundial, criado pela From Software e em parceria com o escritor George R.R. Martin. O jogo uniu a dificuldade característica do estúdio a um gigantesco mundo aberto repleto de segredos. O resultado foi um dos maiores sucessos da década. No ano seguinte, 2023, Baldur's Gate 3 conquistou praticamente todas as grandes premiações da indústria, inspirado no universo de Dungeons & Dragons, o RPG, e impressionou pela liberdade dada ao jogador, pela profundidade dos personagens e pelas inúmeras possibilidades de escolhas durante a aventura. E em 2024, a Astrogoth surpreendeu ao conquistar o prêmio do jogo do ano. O simpático robô da Team Asobi, que era praticamente um grupinho formado pelas mesmas pessoas que fizeram Shadow of the Colossus, entregou uma aventura extremamente criativa, cheia de referências à história do PlayStation, e aqui também deu muita porrada porque a maioria queria que o jogo do macaco ganhasse. Eu particularmente preferi Astrobot mesmo por conta dele se propor a ser mais jogo mesmo, mas entendo a reclamação de muitos. E chegamos a 2025. O grande vencedor foi Clair Obscur Expedition 3. O RPG chamou a atenção por seu visual inspirado na arte da Belle Époque, seu sistema de combate por turnos modernizado e uma narrativa emocionante. Em sua estreia, o estúdio conquistou a maior premiação dos videogames, mostrando que novas equipes também podem competir entre os gigantes da indústria. E agora chegamos ao fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado. E digo aí, qual desses prêmios foi o mais absurdo de ter ganhado? E depois disso, um grande abraço, valeu, falou!